O integrador solar antigo só sabia trabalhar com sistemas on-grid. Já o integrador solar moderno, ele conhece tudo sobre Grid Zero, sobre os sistemas híbridos, sobre bancos de baterias e também como conduzir o seu cliente para escapar de qualquer tipo de taxa ou regulamentação, como a inversão de fluxo que nós falamos no último vídeo. Mas não tem como nós falarmos em banco de baterias e modernidade sem nos referirmos às baterias de lítio. Então, se você é um integrador moderno, você precisa conhecer bem mais as baterias de lítio. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal que eu te garanto que se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te mostrar tudo que você e os seus clientes precisam saber sobre as baterias de lítio. Vamos falar de energia solar? E se você é novo no mercado de energia solar, precisa aprender, se profissionalizar para entrar já com conhecimento e propriedade para se destacar da concorrência, eu te indico o nosso curso da Ferramenta Solar. O link está aí na descrição, é só você acessar. Nós vamos te ensinar desde parte técnica, comercial, como estruturar aí a sua empresa e os principais parceiros. É só clicar aí no link da descrição e eu te espero lá. Falar um pouco sobre as baterias de lítio, eu vou te falar de muitas propriedades delas e sempre trazendo a comparação do que a gente tinha no passado ou até hoje ainda tem, que são as baterias estacionárias. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o princípio de funcionamento. Nas baterias estacionárias, o princípio basicamente, né, elas eram de chumbo e ácido, então nós tínhamos ali placas de chumbo, outra placa de óxido de chumbo e elas mergulhadas ali numa solução de ácido sulfúrico. Então esse era o princípio ali de funcionamento. Já quando nós falamos das baterias de lítio, né, ou de íons de lítio, nós estamos falando que ali o íon de lítio faz parte ali de todo o eletrólito do eletrodo e nós temos outros componentes, outros materiais que vão fazer a função de anodo e de catodo. Por isso nós temos diversas variações aí nas composições das baterias chamadas de lítio. Falar de todas essas combinações, na verdade, geraria aí um assunto para um vídeo exclusivo só para isso. Então aqui eu vou citar a composição mais utilizada, que é de lítio ferro fosfato. Você vai ver ela como LiFePO4. Essa é uma combinação que, além de conferir ali uma baixa resistência, né, portanto um pouco mais de eficiência, ela também tem uma boa estabilidade térmica, portanto mais segurança. E então ela é uma das mais utilizadas hoje em dia, lembrando que tem muitas outras que podem ser superiores, mas não são comercialmente aceitáveis, e muitas outras que estão em desenvolvimento e logo até devem já tomar o lugar das de lítio ferro fosfato. Um outro aspecto importante a se comentar da bateria é a profundidade de descarga. Uma bateria estacionária ela pode ter a mesma capacidade de uma bateria de lítio, porém, quanto mais profundo você vai na carga dela, menor é a vida útil dela. Tá, então o que é essa profundidade de descarga? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós temos uma bateria que ela tem a capacidade de armazenamento de 5 kWh. Porém, durante o ciclo de operação dela, nós estamos usando somente 1 kWh. Então, se nós fizermos a conta, a gente está utilizando apenas 20% da capacidade dela, porque 1 kWh é 20% de 5 kWh. Então a profundidade de descarga que nós estamos utilizando nessa bateria é 20%. Portanto, nós temos a probabilidade da vida útil dela ser um pouco maior do que se a gente estivesse utilizando, por exemplo, 4 kWh, que daria uma profundidade de descarga de 80%. Já as baterias de lítio não são tão suscetíveis a essa profundidade de descarga, o que acaba contribuindo aí para uma vida útil mais longa. Vida útil que, aliás, é o próximo tópico que a gente vai comentar. Garantia e vida útil. As baterias estacionárias aí mais tradicionais, elas têm uma garantia entre 1 a 2 anos e a vida útil delas é em média 4 a 5 anos. Mas claro, tudo isso vai depender de uma série de fatores, como por exemplo a manutenção ou os fatores operacionais, né? Qual que é a profundidade de descarga que é utilizada, quantos ciclos você utiliza dessa bateria, né? Quando nós falamos ciclos descarregar e carregar novamente. Como podemos ver, por exemplo, nessa imagem, que é uma curva que mostra a quantidade de ciclos e a profundidade de descarga que a bateria suporta.
Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com uma profundidade de descarga de somente 10%, essa bateria ela vai suportar 2.500 ciclos durante a vida útil dela. Quanto que é isso? Depende de como você vai utilizar. Se todo dia você utiliza a bateria, cada dia pode ter um ou mais ciclos. Ou se você usa ela realmente só como backup, isso vai ser muito mais tempo, porque não exatamente todo dia você vai ter um ciclo de operação. E quando nós temos aí uma profundidade de descarga de 80%, por exemplo, nós podemos ver que a quantidade de ciclos que essa bateria suporta vai ficar em torno aí de 200 ciclos. Ou seja, se eu uso essa bateria todos os dias com uma profundidade de descarga de 80%, ela vai durar pouco mais que 6 meses. Já quando falamos de baterias de lítio, a garantia ela vai variar aí de 4 a 5 anos, sendo que os fabricantes eles nos garantem 6.000 ciclos de vida útil desde que a gente utilize até 80% de profundidade de descarga. Então, se lá nas baterias estacionárias a gente falou que 80% de profundidade de descarga nos rendia 200 ciclos, agora nós temos aí uma garantia do fornecedor das baterias de lítio de que com 80% de profundidade de descarga nós vamos ter 6.000 ciclos. Isso significa 30 vezes mais o ciclo. Ou seja, se a bateria de lítio for 30 vezes mais carga estacionária, já está mostrando aí que se paga. Tempo de carga ou de descarga. Na verdade, tanto para a bateria de lítio quanto de outras baterias, a velocidade que ela vai carregar ou descarregar está muito relacionada à corrente que vai ser injetada ou retirada dela. As baterias de lítio elas têm uma grande capacidade para isso, então nós podemos dizer em termos gerais, para você carregar uma bateria de lítio, dependendo da capacidade ali do sistema que está carregando, ela pode se carregar completamente em 1 hora ou até um pouco menos. A lógica para o descarregamento é a mesma, ela também suporta descarregar de uma forma um pouco mais rápida, né? Ter um aprofundamento maior da utilização da carga, então também pode acabar a bateria um pouco mais rápido. Isso tudo vai depender da carga que você está impondo a ela. Sistema BMS, que é Battery Management System. As baterias de lítio elas são sensíveis quanto à temperatura, sobretensão, sobrecorrente, principalmente quando nós estamos falando ali do momento do carregamento das baterias. Por isso que existe já integrado sempre em toda a bateria de lítio esse sistema BMS, que vai fazer essa gestão do carregamento, distribuindo as cargas e fazendo a proteção. Nós temos aí na tela um exemplo de parâmetros de proteção do BMS de um modelo de bateria comercial. Então nós podemos ver que tem sempre o nível de alerta, que é quando somente acende uma identificação diferente, e de proteção quando definitivamente ele desliga o sistema aí, seja no carregamento ou no descarregamento. Então, por exemplo, a sobretensão. Esse banco de baterias ele é para operar com 48 volts. Então, se chegar em 52 volts, ele dá um alerta. 54,5 volts, ele já faz ali o desligamento. E assim sucessivamente para cada uma das grandezas, atuando tanto na subtensão, temperatura máxima, temperatura mínima e corrente de curto-circuito. Bom, acho que até aqui eu já te mostrei quase tudo que você precisa saber. Então esse vídeo aqui já está merecendo aí o seu like, fala a verdade. Se inscreve aí no canal e agora nós vamos falar sobre o dimensionamento das baterias de lítio. Dimensionamento. Grande parte das baterias de lítio hoje em dia, elas já são vendidas ali com os valores no catálogo da sua capacidade de energia. Então já fala-se ali do quilowatt-hora e não mais do ampere-hora. Porém é importante você entender um pouco essa relação do ampere-hora com o quilowatt-hora. Então vamos falar um pouquinho disso agora. Bom, se quando a gente fala da tensão vezes a corrente, nós estamos falando de watts, então por exemplo, 5 amperes vezes 20 volts são 100 watts. Isso é uma unidade de potência. Quando nós pegamos a potência vezes o tempo em que nós estamos utilizando essa potência, nós vamos ter ali a energia, seja energia consumida ou energia gerada. E quando nós temos o ampere-hora, na verdade nós vamos multiplicar o ampere-hora por volts e vamos ter
o watt-hora ou o quilowatt-hora. Então o que na verdade estão fazendo é o seguinte, transformando essa informação que não era tão precisa para nós, né, usuários das baterias do ampere-hora, estão traduzido em quilowatt-hora. De que forma? Exemplo, uma bateria de 100 ampere-hora que opere em 48 volts, ele vai ter quanto de energia? Então são 100 ampere-hora vezes 48 volts, nós vamos ter aí 4.800 watt-hora ou 4,8 kWh. Para começar, você tem que utilizar essa boa prática da profundidade de descarga de até 80% para as baterias de lítio. Isso significa que se eu estou utilizando ali uma bateria que tem a capacidade de armazenar 4,8 kW, eu devo multiplicar esse valor por 0,8, que é a profundidade de descarga, e aí então eu vou ter um valor de 3,84 kWh, e essa é a energia útil que eu tenho armazenada na bateria. Então agora que você entendeu qual que é a relação do ampere-hora com quilowatt-hora, e aí você consegue dominar mais, fazer mais uma comparação aí entre o que seria uma bateria estacionária e a bateria de lítio, eu vou te falar sobre dimensionamento pensando na bateria para o sistema Grid Zero e para o sistema híbrido. No sistema híbrido, para você fazer o dimensionamento, você precisa primeiro calcular quanto de energia consomem as cargas definidas como prioritárias. Por exemplo, se eu defino como prioritária 10 lâmpadas de LED de 12 watts que vão operar por 10 horas por dia, então eu sei que cada dia de autonomia que eu desejar, eu preciso ter então 10 lâmpadas vezes 12 watts vezes 10 horas de operação, que vai me dar aí 1,2 kWh por dia que eu desejo ter autonomia. Então se eu quiser ter autonomia dessas lâmpadas por 3 dias, por exemplo, 1,2 kWh vezes 3, 3,6 kWh. E assim por diante, eu devo ir somando o que cada uma dessas cargas prioritárias vão consumir por dia. Então, se eu chegar, por exemplo, em uma situação em que a soma de todas as minhas cargas, elas vão gerar ali um consumo diário de 5 kWh, a conta que eu tenho que fazer é a seguinte: número de baterias é igual o consumo diário vezes a autonomia desejada, dividido pela energia útil. Considerando a autonomia de 2 dias, então nós teremos que o número de baterias ele é igual a 5, que é o meu consumo diário, 5 kWh, vezes 2 dias de autonomia, dividido por 3,84 kWh, que é a energia útil da minha bateria, conforme aquele exemplo que a gente deu, da bateria de 4,8 kWh, considerando a profundidade de descarga de 80%. Isso vai me dar então que eu preciso de 2,6 baterias, ou seja, 3 baterias de lítio de capacidade de 4,8 kWh. Para o sistema Grid Zero, nós podemos utilizar aí a prática de prever uma autonomia de 1 a 3 dias para o banco de baterias, para que a gente previna ao máximo a necessidade de utilização da rede da concessionária. Mas claro, isso é uma coisa que tem que ser negociado, porque a técnica aceita tudo, mas nós temos sempre que ver os valores comerciais. Partindo do pressuposto óbvio do Grid Zero, que a gente quer atender na verdade todas as cargas da casa, a gente pode ter uma noção de quanto de energia a gente vai precisar armazenar nas baterias se nós considerarmos já qual que é o consumo mensal desse cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que consome 450 kWh todo mês, eu posso pensar que por dia ele consome em média 450 kWh dividido por 30, que vai dar 15 kWh por dia. Assim, a quantidade de bateria que a gente precisa para esse cliente do Grid Zero pode ser calculada da seguinte forma: número de baterias é igual ao consumo diário desse cliente vezes os dias de autonomia que se pretende ter, dividido pela energia útil. Considerando 3 dias de autonomia nesse nosso exemplo, nós teríamos 15 kWh
vezes 3 dias de autonomia, dividido por 3,84 kWh, que é a energia útil que dá para utilizar desse banco de baterias sem prejudicar a vida útil. E nós teremos então 11,72 baterias, ou seja, 12 baterias. Mas é claro, se 12 baterias de lítio vai ficar muito caro para o seu cliente, de repente você pode negociar com ele de deixar previsto somente um dia de autonomia. Com isso, esse nosso resultado já iria de 12 baterias para somente 4, já um pouco mais acessível. Nós estamos chegando agora ao nosso fim. Se você assistiu até aqui, já comenta para mim aqui o que você mais precisa aprender, o que eu tenho que trazer mais aqui no nosso canal. É falar sobre baterias de lítio, é falar sobre sistema Grid Zero, é falar sobre sistemas híbridos. Comenta aí, confere se já deu seu like, se já se inscreveu no canal. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima!